No vídeo de hoje vamos falar sobre a maior linha de caminhões da história da Ford no Brasil, a Cargo. Mas antes gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho, porque você tá ligado que isso ajuda muito o nosso trabalho, né? Fechado? Combinado? Beleza pura? Vamos nessa então. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Mas essa foi a primeira linha moderna de caminhões com cabine avançada que fizeram sucesso aqui no Brasil. A linha chegou em nossas estradas em março de 1985, importando os modelos 1113, 1114, 1313, 1314, 1317, 1514 e 1517. Os 1113 e 1313 foram equipados com motor MWM 229/6 de 5.9 litros que gerava 132 cavalos a 2.800 RPM e torque de 38.1 kgfm a 1.600 RPM. Uma curiosidade é que esse era o mesmo motor utilizado nos Volkswagen 1130 e 13130. Já os modelos 1114, 1314 e 1514 foram equipados com o primeiro motor nacional da Ford, o Ford Diesel ou Ford NVH, que gerava 140 cavalos a 2.800 RPM e torque de 42.8 kgfm a 1.600 RPM. Os modelos 1117, 1317 e 1517 foram equipados com a versão a turbo desse motor que gerava 165 cavalos a 2.600 RPM e torque de 53.8 kgfm a 1.500 RPM. Os dois motores tinham bloco e cabeçote de ferro, comando de válvulas no bloco acionado por varetas e bomba injetora de atuação mecânica. O câmbio de todos os modelos era manual de 5 marchas e a suspensão era de eixo rígido com feixe de molas nos dois eixos. Em 1987, a linha passou por algumas mudanças, como os modelos de 11 toneladas saindo de linha para dar espaço os de 12 toneladas, que eram os 1215 e 1218, e os modelos de 13 toneladas deram espaço para os de 14, os 1415 e 1418, e os 15 toneladas dão lugar aos 16, os 1615 e 1618. Esse ano também contou com o fim da utilização do motor MWM, deixando apenas o Ford NVH em atividade para a linha, mas ele também ganhou melhoras, porque sua potência passou para 153 cavalos a 2.800 RPM e seu torque 44.2 kgfm a 1.600 RPM, ou seja, uma diferença de 13 cavalos e 1,4 kgfm. Sua versão turbo agora gerava 177 cavalos a 2.800 RPM e seu torque 55.3 kgfm a 1.600 RPM, ou seja, 12 cavalos a mais e 1,5 kgfm. Em 1990, a linha apresentou os modelos com final 19, sendo eles os 1419, 1619 e 2319, que agora tinham câmbio manual de 6 marchas, foram equipados com NVH, que agora havia recebido um aumento considerável, gerando 188 cavalos a 2.600 RPM e torque de 64 kgfm a 1.700 RPM. Nesse período, a linha também apresentou os modelos com final 24, sendo eles os 2324 e o 3224. Esse último, inclusive, foi o primeiro cavalo mecânico da linha e foi o primeiro caminhão Ford nacional a ter intercooler e, por isso, o logo Turbo ATAC estampado na dianteira. Ele tinha capacidade de gerar 243 cavalos de potência a 2.400 RPM e torque de 2.400 RPM, se tornando assim os caminhões mais potentes da marca no país. Em outubro de 1990, houveram muitas mudanças e adições de novos modelos. Para começar, a linha interrompeu com a produção dos modelos Ford Diesel, que haviam sido até aquele momento o principal modelo da marca. Isso porque agora os modelos passariam a ser equipados com motores Cummins. Os modelos 1215, 1415 e 1615, que já estavam na linha, receberam o Cummins Série B de 5.9 litros, 6 cilindros, tinha a capacidade de gerar 158 cavalos a 2.500 RPM e torque de 58 kgfm a 1.400 RPM. O motor era movido a diesel com bloco de cabeçote de ferro, comando de válvulas no bloco acionado por varetas. Já os modelos
estreantes 1421 e 1621 recebiam o Cummins Série C de 8.3 litros, 6 cilindros em linha, com a capacidade de gerar 210 cavalos a 2.200 RPM e torque de 83 kgfm a 1.500 RPM. Estreavam também o 2221 e os 6x4, 2422, 2425 e 2630. Todos eles foram equipados com motor Cummins Série C de 8.3 litros, porém suas potências variavam entre 215 até 291 cavalos. Outro estreante era o 3530, que assim como os últimos modelos citados, foi equipado com um Cummins Série C, porém este com a maior potência, que era de 291 cavalos e torque de 121.3 kgfm. O modelo tinha câmbio manual de 8 marchas e 2 tanques de 275 litros, o que dava 550 litros no total. A próxima mudança significativa da linha ocorre em outubro de 1996 com a chegada do primeiro leve, o Cargo 814, que ficou conhecido como Carguinho, que foi equipado com motor Cummins Série B, com capacidade de gerar 140 cavalos a 2.600 RPM e torque de 42.3 kgfm a 1.600 RPM. Além disso, uma lista de novos modelos também foram apresentados, sendo eles os 1617, 1417, 1422, 1722. Outro marco importantíssimo para a linha foi a chegada do facelift, que ocorreu em outubro de 2000, que contou com uma mudança geral na aparência e nomenclatura dos modelos e, em alguns casos, na motorização. A linha receberia novidades apenas em março de 2003, com a chegada do 2631 e do cavalo mecânico 4331 Maxton, que tinha o câmbio manual de 16 marchas. Esses caminhões, inclusive, marcaram história, pois foram os primeiros de toda a história da linha a passar dos 300 km. Cummins Série C de 8.3 litros, com a capacidade de gerar 303 cavalos a 2.200 RPM e torque de 122 kgfm a 1.500 RPM. Além disso, também chegou às nossas estradas o 815S, uma atualização do popular 815. Em outubro de 2005, houve uma mudança gigantesca, pois todos os modelos receberam motores de injeção eletrônica que fez com que eles recebessem um E na nomenclatura. Após essa grande mudança, a linha passou um período sem muitas atualizações, apenas mudando o nome de alguns modelos, como o 4432E, que agora era chamado de 4532E Maxton. Em outubro de 2011, chegava ao mercado o 816, equipado com motor Cummins Série B de 4.5 litros, com capacidade de gerar 162 cavalos a 2.300 RPM e torque de 56.1 kgfm a 1.100 RPM. Nesse mesmo ano, chegava também a nova geração da Cargo, mas essa é uma história para outro vídeo que vamos fazer em um futuro próximo. Mas mesmo com essa nova geração, a linha original ainda recebeu o 1119 em outubro de 2013, que tinha câmbio manual de 5 marchas e o motor Cummins Série B de 4.5 litros, com capacidade de gerar 189 cavalos a 2.300 RPM e torque de 61.1 kgfm a 1.600 RPM. E esse foi o último lançamento da linha, colocando fim na linha original que, sem sombra de dúvidas, marcou história em nossas estradas. Mas e você? O que você acha dessa linha? Comenta pra gente aí nos comentários qual é a sua opinião.